Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é professora Suelen e hoje nós iremos estudar sobre os verbos. Estão preparados para mais uma aula de português? Turmas do terceiro ano, aula 3. Vamos iniciar a aula de hoje? O que são verbos? Vocês sabem me responder o que são verbos? Vamos lá! Verbos são palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, crianças, vamos observar esta imagem. O que é que vocês perceberam nesta imagem? Vamos para a próxima imagem. Temos esta outra. Observem bem. O que essas pessoas estão fazendo? Estão realizando? Qual é a ação do sujeito nessas duas imagens? Vou dar tempo para vocês responderem. Então, temos aí a imagem de um atleta, não é? Então, o atleta corre. Então, o que o atleta faz? Corre, não é? Então, esta ação é de correr. Então, ele está realizando a ação de correr. Está em movimento, não é isto? Está fazendo algo. Vamos para a próxima imagem. Esta segunda imagem, vocês já descobriram que esse outro homem, né, esse rapaz está fazendo? O guarda apita. O que o guarda faz? Apita, não é isto? A ação deste sujeito é apitar, o verbo apitar, tá certo? Então, pessoal, ação, verbo de ação. O que quer dizer isto? Os verbos, não é, de ação revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito, como um desejo, ação, acontecimento e etc. Tá certo? Então, vocês percebam, a ação é o sujeito sempre em movimento, ele está fazendo algo, está executando algo, não é isto? No momento presente, tá bom? Então, vamos lá. Observe essa figura aí, na telinha de vocês. O que é que esse bebê está fazendo, crianças? Mamar. Então, ele mama, né? Então, o verbo mamar. Percebam bem. E esta outra figura, o que é que este menino está fazendo? O menino dormiu. Olha aí, crianças, o verbo dormir. Vocês observem bem, tá bom? O sujeito está dormindo, ou dormiu. Então, o verbo dormir, tá certo? Vamos seguindo para a próxima imagem. Esta outra imagem. O que é que está acontecendo com este menino, crianças? O que é que vocês acham? O menino que, crianças? Escorregou. Então, o verbo é escorregar. Não é isto? E esta figura aí?
esta imagem, essa próxima imagem, vocês vê o verbo. Qual seria esse verbo? O que é que eles estão fazendo? Qual é a ação dessas crianças no momento? O que é que vocês acham? Comem. Eles comem. Então, o verbo é comer. Outro verbo para vocês conhecerem, não é isto que eu trouxe para vocês? Tá certo? Então, sempre em ação, sempre executando algo, sempre em movimento, é o verbo de ação, não é? Expressa uma ação do sujeito. Isto é o verbo, tá certo? Então, também temos verbo de estado, ou seja, verbos que indicam característica ou um estado. Vamos aos exemplos? Por exemplo, quando eu digo eu estou cansada, então é o estado que eu estou. Eu estou, não é isto? O que sempre vem seguido de um adjetivo, cansada, tá bom? Então é o estado que no momento que eu estou cansada. Vamos outro exemplo? Eu sou feliz. Não é isto? Eu sou. Então é o estado que eu estou, não é? Eu sou o quê? Adjetivo feliz. Sempre vem seguido de um adjetivo, o verbo, tá certo? Neste exemplo aí que eu estou citando alguns deles, tá bom? Para vocês. Temos também outro exemplo. Eu fiquei surpresa. Então, eu fiquei é o estado que eu fiquei, não é? Já está dizendo aí. Eu fiquei surpresa, não é? Outro exemplo podemos citar. Eu vivo distraída, não é? O estado que eu estou, não é isto? Eu vivo, não é? Eu vivo o quê? Distraída, um outro adjetivo acompanhando o verbo, não é? Da frase. Então, temos um outro exemplo. Eu permaneci confusa, não é? O estado aí, ó, observem bem que todos esses exemplos que eu estou citando é relacionado a verbos de estado, tá bom? Eu permaneci confusa, um estado que eu permaneci, não é que eu fiquei confusa, né? Eu permaneci, na realidade, confusa, tá bom? E também eu continuei fiel. Olha aí, crianças, um outro exemplo. Eu continuei fiel. Não é o estado que eu me encontro, na verdade, não é? Vamos agora conhecer os verbos que expressam os fenômenos da natureza. O que é fenômeno da natureza? É algo que não teve intervenção humana, não é? São eventos naturais. O que acontece conosco, né, na nossa vida, não é isto? Então, fenômenos da natureza. O que quer dizer isto? Esses verbos são tipos de verbos que indicam um fenômeno da natureza, crianças. Vamos aqui? Vamos ver esta imagem, crianças. O que significa? O que é que vocês estão vendo nesta imagem? Vamos lá? Eu dou tempo para vocês começarem a falar. O que é que vocês veem, né? Na nossa telinha aí. Uma imagem, né, com muitas pessoas. Está no tempo frio ou quente? Isso aí é o que está acontecendo? Qual o fenômeno que está acontecendo aí? Então, o que será? Muita neve, não é isto? Muito frio aí, não é? Esta paisagem. Então, vamos seguindo a frase, o que é que expressa aí? Nevou na Serra Gaúcha. Então, qual o verbo para crianças nesta frase? Nevou.
Muito bem! Nevou é um fenômeno da natureza. Olha aí, estão lembrados bem o que eu falei sobre o fenômeno da natureza? Então, nesta frase, nós observamos o verbo, não é? Nevou. Olha aí, nevou aonde? Na Serra Gaúcha. Então, verbo nevou, tá bem? Vamos seguindo. Temos aí uma outra imagem. Olha aí, crianças, que imagem é esta, hein? Me digam, por favor, que eu quero saber. Observem bem. O que é que esta imagem está expressando, crianças? Nossa, o que será? Então, a frase é: ontem choveu o dia inteiro. Olha aí a frase. Aonde está o verbo, crianças? Onde está? Onde está? Olha para o fenômeno que está acontecendo aí na imagem. Olha que muitas chuvas. Choveu. Quem disse choveu, o verbo, não é? Está correto. Então, ontem choveu, não é isto? O dia inteiro. Olha aí, mais outro fenômeno da natureza acontecendo aí. Verbo chover. Então, como foi ontem, no passado, nós informamos, né? Nós dizemos, né? Ontem choveu no passado. Olha aí, conjugação no passado, o verbo chover. Ontem choveu o dia inteiro. Muito bem, crianças. Vamos seguindo. A próxima imagem. Quem me diz aí o que é que está acontecendo? Qual o fenômeno que está acontecendo aí nesta imagem? Vocês sabem me dizer? Trovões, não é isto? Estamos observando os trovões. Então, trovejou, podemos dizer, trovejou de manhã, mas não choveu. Qual o verbo desta frase? Trovejou, não é? Trovejou, um fenômeno da natureza. Vocês estão entendendo bem o verbo aí no sentido da frase? Trovejou de manhã, mas não choveu. Olha aí o verbo trovejar. Então, trovejou no caso de manhã, não é isto? Vamos seguindo. Próxima imagem. O que é que vocês observaram aí nesta imagem? O rapaz está sentindo o quê? Vamos ver o que é que ele está sentindo. Ele está todo bem confortável aí, né? Nas roupas de frio, não é isso? O que é que está acontecendo aí com esse rapaz? Qual a imagem? Vamos seguir. Esfriará forte na próxima semana, não é? Então, onde está o verbo nesta frase? Vocês já descobriram? Eu já descobri. O fenômeno da natureza. Observem bem, qual o fenômeno da natureza que está acontecendo aí? Não é? Olha aí. Esfriará. Então, o verbo esfriou, não é isso? De esfriar, não é? Esfriará forte na próxima semana. Encontramos o verbo na frase, não é? Outro fenômeno da natureza, crianças. Não é isto? Então, vamos saber mais, não é? Vamos agora, temos aí o verbo cantar. Não é isto? No passado, o verbo cantar, como fica? Vocês sabem? Cantei. Isto é no passado, não é? Estamos conjugando o verbo cantar, não é? Presente, como fica? Canto, não é? E no futuro? Cantarei, não é isto? Então, está aí as três formas, não é? Do verbo cantar. Passado, presente e futuro. Então, repetindo. Passado, cantei. Fica cantei, tá bom? Presente, canto.
tá bom? E futuro, cantarei. Olha aí, muda-se, né, a forma conjugal, não é isto? De um tempo para o outro. Prestem bem atenção, tá certo? Então, no infinitivo, não é? Vamos ver. A primeira conjugação, não é? Começa com AR, desculpa, termina com AR, não é isto? Então, vamos citar alguns exemplos na primeira conjugação de alguns verbos no infinitivo. Exemplo, pular, olha aí o final AR, não é isso? As terminações, AR, pular. Vamos citar outro exemplo de outro verbo, cantar, olha aí, AR no final, as terminações, cantar, está no infinitivo, tá certo? Falar, outro exemplo também no infinitivo, AR, as terminações, a terminação, não é isso? E outro exemplo na primeira conjugação, olhar, não é isto? Terminando com AR, sempre termina com AR, tá bom? Vamos citar outros exemplos na segunda conjugação. Observem bem, segunda conjugação termina com o ER. As terminações são com ER dos verbos no infinitivo, tá bom? Temos alguns exemplos de alguns verbos, vamos citar alguns deles. Beber, tá bom? Observem as terminações do verbo beber, o E e o R, tá certo? Correr, olha aí, gente, correr é um verbo, a terminação dele é o quê? É R. Aprender, um outro exemplo aí. Aprender, termina com ER, tá certo? E o próximo, escrever. O verbo escrever termina com ER, tá certo? Então, essa é a segunda conjugação de alguns verbos que eu acabei de citar para vocês, que terminam com ER, no infinitivo, tá bom? E a terceira conjugação do infinitivo termina-se com o I e o R. Vamos citar alguns exemplos deles. O verbo abrir, olha aí, abrir, a terminação I e o R, ir, não é isto? Dividir, um outro exemplo aí, terminando com o I e o R. Terceira conjugação, não é isto? Termina-se com IR, o infinitivo, não é? Vamos citar outro exemplo de verbo, cumprir. Cumprir, ó, I e o R nas terminações do verbo. E também corrigir, crianças. Outro exemplo para vocês, não é? O I e o R são as terminações da terceira conjugação dos verbos no infinitivo, não é isto? Então, seguindo, um outro exemplo que eu trouxe para vocês de verbo. Estudar está no futuro. Vamos lá ver alguns exemplos, algumas frases. Nós estudaremos a noite inteira. Então, olha aí, no futuro, nós, né, mais de uma pessoa. Nós, olha aí como fica, estudaremos, não é? A noite inteira. O correto é essa conjugação, não é verdade? Temos também um outro exemplo, não é? O verbo estudar no futuro, não é? Olha aí, eles estudarão. Observem, crianças, que o verbo estudar, não é, no futuro, fica como estudarão. Então, olha aí, a, tio, não é? E um O, não é? Então, fica, não é com M, não é? É com, no final, estudarão, a, tio e o O, não é? Ó o ão aí. A noite inteira, tá certo? Então, no futuro,
o verbo estudar fica, vamos ver na frase, eles estudarão a noite inteira. Então, crianças, na próxima aula, dando continuidade ao mesmo assunto de hoje, vamos concluir, tá? O assunto de verbos. Tchau!